Vamos falar do próximo Grenal após a derrota por 3-0 que vem por aí. Tem Inter nos bastidores agindo contra a arbitragem. Tem também quem vai substituir Bernabé, como é que o Pesolano vai montar esta lateral esquerda do Inter. Tem também súmula aí, onde tem possível STJD aplicando punições ao Colorado, saída de jogador e também informações sobre reforços. Tudo isso e muito mais tu acompanha aqui no Inter em Campo depois da nossa vinheta. Bom, missão quase impossível e a lateral esquerda. Como vai ficar o Inter aí pro próximo Grenal no domingo aqui no Beira-Rio? Bom, antes de eu te contar tudo isso, já te inscreve no canal, deixa um like, deixa teu comentário aqui de onde você está acompanhando o Inter em Campo. Bom, vamos direto ao ponto. O Inter vai precisar de uma partida praticamente perfeita no domingo para ser campeão gaúcho. A primeira derrota por 3-0 acabou complicando a vida aqui do Colorado. A necessidade de vencer por 3 gols para levar a partida para os pênaltis, vencer por 4 gols daria o título ao Inter. Então é uma missão dura, complicada, quase impossível, eu diria, mas não impossível, tá? Já vimos, o próprio Grêmio venceu por 3-0 porque o Inter não poderia reverter esta situação. Mas antes de pensar aí dentro de campo no milagre que teria que acontecer, o Pesolano precisa resolver um problema que virou dor de cabeça. Lateral esquerdo, Bernabé, foi expulso no 3-0 na Arena, enquanto a partida ainda estava 0-0, então eu associo muito a derrota do Inter a ter ficado com um jogador a menos. Aí tu pensa, bom, bota o reserva, só que aí que tá, pessoal, o Matheus Bahia não pode jogar o Campeonato Gaúcho, ele chegou depois dos prazos de inscrição, então o Inter vai ter que, muito provavelmente, aplicar alguma solução mais improvisada ali pro setor. O único lateral de origem seria o Matheus Bahia, só que ele foi contratado, como eu disse, depois do fim das inscrições do Gaúcho, então nada de final contra o Grêmio. Ou seja, no jogo mais importante do ano até o momento, né, o Inter tá sem um substituto natural. Bom, o que o Pesolano pode fazer? Opção 1, improvisar o Bryan Aguirre, o mais provável seria isso, o Bryan Aguirre, lateral direito, que já fez o corredor esquerdo em outros momentos, tanto no Lanús quanto no próprio Inter, pode virar uma das soluções ali do Pesolano. Outra opção seria o Vitor Gabriel, que é zagueiro, puxar ele para lateral. Ele foi contratado em 24, aliás, pensando na base e jogava muito como lateral esquerdo antes de virar este zagueiro com Roger Machado. Então é um setor que o Vitor Gabriel sabe jogar. E aí a opção 3 seria utilizar o jovem Alisson, que ele esse sim, lateral, mas 19 anos, jogador da base do Colorado. Jogou 4 partidas no estadual, a última contra o Caxias, deixou boas impressões, mas retornou ao sub-20, mas está inscrito e pode ser relacionado. Bom, detalhe de bastidor que o Pesolano já começa a desenhar o time a partir de quarta-feira, quando o grupo volta da folga e se reapresenta no CT Parque Gigante. Então, Grenal 4-5-1, domingo às 18 horas no Beira-Rio, decidindo aí o campeão gaúcho. Fica a pergunta para ti, torcedor. Tu iria improvisar ou tu iria botar o garoto da base ali? E se tu fosse improvisar, Bryan Aguirre ou Vitor Gabriel? Ou tu mudaria todo o esquema, talvez jogaria com 3 zagueiros, enfim, repovoaria o meio-campo? Deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários, porque agora vamos falar da arbitragem, né? O Daronco, o VAR e a súmula. Vamos entender como está esta situação aí no Colorado. Bom, vamos para um assunto que deixou o Inter, a torcida, muita gente incomodada no primeiro jogo, que foi a arbitragem. Eu vou ser sincero para vocês, a arbitragem teve lances questionáveis sim, mas como eu falei no vídeo anterior, eu não coloco, tá, a culpa da derrota do Inter 100% na arbitragem não, tá certo? Mas segundo as reclamações do clube, o Inter não encarou só o Grêmio, encarou também decisões polêmicas do Anderson Daronco, encarou o VAR, Daniel Binski, segundo uma narrativa que existe aí, ele seria
gremista, eu já trouxe aqui para vocês, tá? Eu não vou seguir adiante com essa fake news de que aquela foto do Daniel Bins é na arena. Isto não é uma realidade. É uma foto até de antes da arena, então, tá? Isso é fake news. Aí sim, se ele é gremista ou não, aí cabe discussão, mas em relação à foto, não é verdade, tá? Mas os dois lances que mais inflamaram o Beira-Rio, tá? Foi, logo no início, teria acontecido uma cotovelada do Arthur no Borré, e o árbitro não puniu, o VAR não recomendou revisão, entendendo que o choque foi do Borré. Bom, cabe discussão, mas na minha opinião, mesmo se analisarmos esse lance, agora eu vou falar sem clubismo, tá? Se analisarmos o lance, poderia caber um cartão amarelo ali sim pro Arthur, mas eu acho que para vermelho não seria o suficiente, mas poderia, né, ter deixado o Arthur jogando mais preocupado. Isso poderia sim ter mudado a dinâmica do jogo, mas não aconteceu. E no segundo gol do Grêmio, a reclamação do Inter é que o Carlos Vinícius, em posição de impedimento, teria obstruído a corrida do Félix Torres e novamente a infração foi ignorada. Aí já é muito interpretativo, já entra muito num folclore, num e se. A gente não costuma ver gols sendo anulados por isso, então a gente tá se apegando também a uma narrativa que, na prática, bem na prática mesmo, é forçar um pouco a barra, tá? Bom, mas isso gerou um efeito dominó, Mercado, Pesolano, Abel Braga, todo mundo reclamou, e o Inter soltou até nota oficial apontando incoerências. Vai ter uma reunião aí pra, enfim, discutir esse assunto com a Federação Gaúcha, mas, bom, um ponto que chamou muita atenção, né, que no meio de toda essa tempestade, um representante do Inter apareceu citado na súmula de forma direta, que foi o Fabinho Soldado. E aqui vai o ponto curioso: não teve xingamento, não teve palavrão, não teve escândalo. O que consta é uma cobrança, e a frase registrada e flagrada em vídeo foi: achei que não ia acontecer, Daronco. Achei que seria uma arbitragem como deveria ser. Foi mais ou menos isso que o Fabinho Soldado falou ali pro Daronco. O Daronco até disse pra ele ir olhar no monitor, tá bom? Isso pode até abrir uma brecha para uma possível denúncia no STJD, mas qualquer punição é considerada extremamente improvável, tá? Bom, justamente porque não houve uma agressão verbal nem conduta absurda ali do Fabinho Soldado. Mas se a gente pegar, aí sim, tá? Pode e provavelmente vai haver uma punição do STJD ou da Federação Gaúcha pra cima do técnico do Inter, o Paulo Pesolano, que ele explicitamente acusou aí o jogo de ter sido fraudado, roubado. E bom, a gente sabe que quando a Federação Gaúcha quer, ela pune, pode acabar, mas também eu não acredito que vá acontecer, tá? Mas o Inter vai ter uma reunião marcada, já pediu uma reunião para discutir essas coisas, e assim que tivermos mais informações, um posicionamento, né, da Federação Gaúcha, a gente traz aqui para vocês. Mas eu quero a tua opinião bem sincera, sem clubismo, de uma forma real. Tu acha que o Inter foi garfado no jogo contra o Grêmio, ou tu acredita que aconteceu erros, que cabe interpretação, mas que não foi o principal culpado ali, que a direção do Inter tá tentando jogar uma cortina de fumaça no Inter que não correspondeu dentro do campo, na expulsão do Bernabé, enfim, outros detalhes que a gente também tem que entender que sim foram predominantes, tá? Comenta a tua opinião, porque tem saída de jogador confirmada, tá? O Kehler, goleiro do celeiro aqui do Inter, né? O celeiro de Ases, está a caminho do Coritiba. Uma notícia de mercado que mexe aí com o futuro do Inter. O goleiro Kehler está sim de saídas e já está com negociações confirmadas para defender o Coritiba, tá? O Inter optou por usar no Gauchão um time cheio de jovens, reservas e alguns atletas sem espaços para comissão técnica avaliar. Alguns aproveitaram, né, o momento, como o Alex, o Ronaldo, por exemplo, e outros não aproveitaram o momento, como foi o caso do Kehler, que não recebeu uma chance, né? Como goleiro, ele fica um pouco mais complicado. Ele foi integrado ao elenco do Pesolano, mas não foi testado e agora está sendo repassado ao Coritiba, tá? A informação da jornalista Nadia Mawed, acredito que seja um nome meio árabe, mas ela pertence ao Globo Esporte. Está a detalhes de ser anunciado como reforço oficial. Boa sorte ao Kehler, tá? Que ele possa vir a ser um grande goleiro. Bom, a tendência de uma assinatura em definitivo, então não sei bem dos detalhes ainda, mas o Inter vai repassar o jogador. Comenta a tua opinião sobre isso aqui nos comentários, porque vamos falar então
de reforços. O próprio Alessandro Barcelos fala de reforços e, bom, para fechar, vamos falar muito do presidente, porque isso define o que o Inter ainda pode fazer na atual janela, que ficava aberta até hoje. Então não deve chegar mais reforços, mas tem a janela doméstica também, tá? Ele não confirmou um reforço específico, preferiu não antecipar o mercado e reforçou a confiança no elenco. Então, cara, pra mim, eu achei muito claro que não chegará mais jogadores, tá? Tem a possibilidade de trazer um jogador até o dia 27 de março que tenha atuado nos campeonatos estaduais, mas pelas falas do presidente, somente se aparecer uma oportunidade de mercado, porque, principalmente se falando em zagueiros, ele falou que o mercado tá muito difícil, o futebol brasileiro vive uma inflação e tá muito caro, o Inter não tem tanto poder de transfer no momento, então não deve chegar mais reforços aqui no Inter. Se especulava muito um zagueiro, teve especulação sobre o Dantas, mas também foi uma negociação descartada, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado aqui pela tua participação no canal, pela tua audiência. A qualquer momento eu tô de volta para falar de Inter aqui no YouTube. Valeu, falou!